Página 107, tema 4, degradação e conservação do solo. O que degrada o solo? Uma fina camada de solo pode demorar centenas de anos para se formar. Entretanto, o solo pode ser degradado em poucos anos ou até em horas. Essa degradação pode ocorrer tanto na área rural quanto na urbana e pode ser consequência de vários processos. Vamos conhecer alguns deles. Erosão. A erosão é a perda de grãos minerais e material orgânico desencadeada principalmente pelos ventos e pela água. Uma das causas mais comuns da erosão é a retirada da cobertura vegetal. O solo fica exposto e sua camada superficial, que em geral é mais fértil, acaba sendo arrastada. A erosão pode ser hídrica ou eólica. A erosão hídrica é causada pela ação da água da chuva, da irrigação dos rios e dos mares. Em relevos inclinados, partículas de solo são arrastadas pela água que escorre, enxurrada. Por isso, a erosão hídrica é mais intensa em terrenos mais inclinados. A erosão eólica é causada pelo vento. Ocorre principalmente quando o solo está seco e suas partículas podem ser facilmente levantadas e transportadas. Observem a imagem, o solo que sofreu erosão na praia da Ribanceira, em Imbituba, Santa Catarina, 2016. Vamos prestar atenção na explicação. Quando o solo fica sem a sua cobertura vegetal, ou seja, sem as plantas, árvores e até mesmo o que chamamos de mato, os grãos minerais e o material orgânico acabam sendo levados pelo vento e pela água. A erosão acontece de duas formas: erosão hídrica. Todas as palavras que têm o prefixo hídrico significam que envolvem água. Então, a hidroginástica é a ginástica na água. Hidromassagem, massagem feita na água. E, do mesmo modo, nós temos a erosão hídrica, que ocorre pela água, seja da chuva, da irrigação. O que é irrigação? São aqueles esguichos, né? As mangueiras que os agricultores colocam para molhar a vegetação, a sua plantação, quando não chove. Também rios e mares. E a erosão eólica é causada pelo vento. Podemos observar esse efeito quando o clima está muito seco e a terra é retirada, por exemplo, dos vasos e do jardim pelo vento. Página 108. A erosão do solo pode fazer com que os materiais arrastados pela água se depositem em leitos de rios, córregos, lagos e açudes. Esse processo, chamado de assoreamento, diminui a profundidade das reservas de água, o que permite que elas transbordem facilmente. A erosão também pode provocar a desertificação e a arenização. Com a perda da parte fértil do solo e sem a vegetação, as enxurradas carregam as partículas mais finas, silt e argila, restando apenas grãos de areia. Esses processos tornam o solo improdutivo. Prestem atenção na imagem, nas etapas do processo de erosão. Número 1, nós temos a vegetação, protege o solo contra a degradação provocada pela ação do sol, do vento e das chuvas. Na imagem 2, com o desmatamento, a erosão inicia-se. Imagem 3, o solo desprotegido é atingido diretamente por chuva, vento e raios solares. E na imagem 4, o solo fica degradado com buracos profundos e perde a fertilidade. Por isso, nós falamos anteriormente da importância da vegetação, da cobertura vegetal, para que o solo não fique desprotegido somente à ação do vento e da chuva. Continuando. Compactação e impermeabilização. O solo pode ser comparado a uma esponja de lavar pratos, que apresenta buracos chamados poros. Se apertarmos a esponja, o tamanho dos poros diminui e ela se torna mais compacta. O mesmo acontece com o solo. O tráfego intenso de máquinas, pessoas e outros animais provoca a sua compactação e a redução de sua porosidade. Com isso, o solo torna-se menos permeável. A água e os gases, como o oxigênio, têm maior dificuldade para entrar no solo
e chegar às raízes das plantas, que também têm dificuldade em penetrar no solo compacto. Nas áreas urbanas, a impermeabilização é causada pela pavimentação, principalmente por concreto ou asfalto, que impede a penetração da água da chuva no solo. Ela se acumula na superfície, podendo provocar enchentes. Vamos prestar atenção na explicação. Assoreamento. Todo material que é arrastado, tanto pelo vento quanto pela chuva, é depositado no leito dos rios, córregos, lagos e açudes. O que é açude? Açude é uma espécie de represa, né? É um represamento da água. Devido à erosão, também pode ocorrer a desertificação. Esse nome lembra deserto. Sendo assim, o solo fica tão desgastado que se torna improdutivo, ou seja, não nasce mais nenhuma espécie de vegetação. Compactação. Quando um determinado solo sofre constantemente com o tráfego de máquinas, como tratores, por exemplo, pessoas e animais, ele perde a sua porosidade e se torna compacto, ou seja, como se você estivesse apertando um pouco de terra em suas mãos. E com isso, o oxigênio tem muita dificuldade para entrar no solo. A impermeabilização. Isso ocorre na zona urbana, ou seja, na cidade, devido ao asfaltamento, que impede que a água da chuva seja absorvida pelo solo, causando assim enchentes e inundações. Página 109. Contaminação. Outra causa da degradação do solo é o lançamento de materiais que causam a sua contaminação. Nas áreas urbanas, a contaminação do solo costuma ocorrer em terrenos que recebem esgoto doméstico e ou lixo doméstico, que não passam por nenhum tratamento. Plásticos, pilhas, pneus, lâmpadas, garrafas de refrigerante, baterias, material hospitalar, entre tantos outros materiais, precisam receber destinação adequada. A redução do consumo e o reaproveitamento e a reciclagem de produtos são alternativas para diminuir a quantidade de lixo gerada e, consequentemente, o seu despejo no solo. Então, prestem atenção na imagem ao lado. O destino inadequado de resíduos gerados pelas atividades humanas é uma das causas da contaminação do solo. Observem na imagem o lixo descartado de forma imprópria. Isso em Mauá, São Paulo. Continuando. As indústrias que lançam resíduos no solo também contribuem para contaminá-lo. Nas áreas rurais, os defensivos agrícolas, chamados de agrotóxicos, empregados para combater as pragas que ameaçam as lavouras, e os adubos sintéticos, utilizados para corrigir a falta de nutrientes do solo, são importantes fontes de contaminação do solo. A contaminação atinge a camada superficial do solo, mas os produtos podem ser levados pela água e, assim, chegar a um lençol freático ou ao leito de rios e lagos. Por essa razão, a poluição do solo pode contaminar a água, causando danos à fauna e à flora, que dependem dela. Então, só para vocês lembrarem, então a fauna são os animais e a flora é toda a vegetação. Há casos em que a contaminação do solo impede a construção de moradias, e o plantio, além de provocar o risco de diversas doenças, que podem ser transmitidas por micro-organismos ou pelo consumo de plantas do solo contaminado. Observem ao lado a imagem, aplicação de defensivos em plantação de soja. Então, os defensivos são os agrotóxicos, que na verdade eles vão evitar as pragas que destroem a plantação, mas ao mesmo tempo eles vão poluir o solo, o lençol freático e o ar. Dependendo de como são aplicados, esses materiais podem degradar o solo. Vamos prestar atenção na explicação. Uma outra fonte de degradação do solo é o lançamento de lixo ou esgoto doméstico. Por esse motivo, é importante, além do descarte correto do esgoto, a reciclagem do lixo. Além desses materiais serem reaproveitados, gerando economia para o país, também o solo e as águas dos rios ficam livres dessa contaminação. Página 110. Queimadas.
Os casos mais comuns são as queimadas, realizadas antes da colheita da cana-de-açúcar, e as queimadas de pastagens e de florestas nativas, para iniciar uma atividade agrícola, pastoril ou mesmo uma construção. Há também as queimadas que ocorrem naturalmente por incidência de raios ou por seca prolongada. As queimadas diminuem a quantidade de húmus e de água no solo, além de prejudicar diversos seres vivos e contribuir para o aumento da temperatura do planeta. Vamos prestar atenção na explicação. As queimadas constituem uma prática primitiva de limpeza do terreno pelo uso do fogo. Elas destroem os seres vivos e eliminam os nutrientes presentes no solo, deixando esse solo infértil, ou seja, não se consegue mais plantar nenhum tipo de vegetação nesse solo. Voltando ao livro. Agora nós vamos falar do que conserva o solo. Então, primeiro nós falamos dos meios que degradam, que destroem o solo. Agora nós vamos falar sobre o que conserva o solo. Vimos que diversos tipos de ação humana provocam a degradação do solo. Para conservá-lo, é preciso que as atividades sejam planejadas de modo que o aproveitamento do solo não comprometa seu uso pelas gerações futuras. A seguir, vamos conhecer algumas atitudes que cooperam para a conservação dos solos. Cobertura vegetal. Uma forma de evitar a erosão é manter a cobertura vegetal. Ela impede que as chuvas e os ventos atinjam o solo diretamente. Além disso, as raízes das plantas fixam o solo e abrem espaços para a entrada da água. Isso diminui o risco de as enxurradas arrastarem a camada mais fértil do solo. Em terrenos inclinados, a cobertura vegetal ajuda a prevenir desmoronamentos, evento que pode ocorrer facilmente no solo degradado, nas encostas dos morros e à beira de nascentes, rios e lagos. A preservação da mata ciliar, que cresce em suas margens, evita o assoreamento e, por isso, é fundamental para a sobrevivência de espécies que dependem da água. Observem as imagens. Na primeira imagem, nós temos a presença de áreas verdes em cidades que ajuda a drenar a água das chuvas, além de contribuir com o bem-estar da população. Na segunda imagem, nós temos a mata ciliar, que ajuda a preservar rios e lagos dos efeitos da erosão. Vamos prestar atenção na explicação. A cobertura vegetal, como foi dita anteriormente, ela é de extrema importância para o solo. Ela ajuda a prevenir desmoronamentos, as raízes das plantas abrem espaços para a entrada do oxigênio no solo, e a mata ciliar. O que é a mata ciliar? É a vegetação que cresce nas margens dos rios e lagos, evitando o assoreamento, ou seja, o acúmulo de solo, de grãos minerais dentro dessas águas. Página 111. As técnicas de plantio e a conservação do solo. O plantio direto é aquele feito sem que os restos de cultivos anteriores, como a palha, sejam retirados ou queimados. Essa camada rica em matéria orgânica também ajuda a evitar a erosão e a perda de água do solo por evaporação. A adubação verde acrescenta nutrientes ao solo por meio de restos de plantas, esterco animal ou mesmo restos de alimento. Para ser usada como adubo, a matéria orgânica deve ser preparada pela compostagem. O que é a compostagem? É um processo de decomposição da matéria orgânica, como restos de plantas e dejetos de animais. Esse processo resulta num tipo de adubo. Observem a imagem, uma plantação de milho. O uso de restos de cultivos anteriores, como a palha, em uma nova plantação, ajuda a evitar a perda de água e matéria orgânica do solo. Vamos prestar atenção na explicação. Então, o plantio direto, ele significa que o agricultor irá fazer uma nova plantação sem retirar do solo os restos da plantação anterior, sem provocar queimadas.
A adubação verde é um processo no qual o agricultor mistura ao solo restos de plantas, folhas, raízes, esterco animal e até mesmo restos de alimentos. A compostagem é um processo de decomposição da matéria orgânica, como restos de plantas e fezes de animais. Tudo isso se transforma em um tipo de adubo. Página 112. O plantio em nível e o terraceamento são feitos em terrenos inclinados para diminuir a velocidade da água em seu caminho morro abaixo. No plantio em nível, as plantas são cultivadas em linhas e cortam o trajeto de descida da água. No terraceamento, são construídos terraços no solo. Ao diminuir a velocidade da água, essas técnicas facilitam sua infiltração no solo. Assim, evitam a erosão e a perda de nutrientes no terreno. A rotação de culturas. Alterna o plantio de diferentes culturas vegetais em uma mesma área para evitar que os nutrientes do solo se esgotem. É comum, por exemplo, alternar o plantio de plantas leguminosas como o feijão, a soja e o amendoim, que enriquecem o solo, e de plantas como o milho e os cereais, que podem esgotá-lo. Observem na imagem terrenos inclinados. O plantio em nível evita a erosão. Na foto, nós temos a plantação de café. Vamos prestar atenção na explicação. Uma outra técnica para conservar o solo, como foi dito, é o plantio em nível. O que é o plantio em nível? É um tipo de agricultura que respeita a elevação do terreno, ou seja, se o terreno é inclinado, se possui muitos morros, e com a formação de degraus. Com essa técnica se diminui a erosão do solo. O terraceamento é uma técnica agrícola de plantio para reter a erosão causada pelo escoamento da água. Na verdade, são construídos como se fossem degraus nesse solo. Para entender melhor, imaginem uma situação. Qual forma a água correrá com mais força e velocidade? Em uma superfície lisa ou em uma superfície na forma de escada? A resposta é na superfície lisa. Sendo assim, o terraceamento, ele é um processo em que é construídos degraus e que essa escada, esses degraus, eles estarão contendo a água da chuva e com isso também irá conter o quê? A erosão do solo. Façam os exercícios de olho no tema da página 111. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.